Valentino, por outro lado, tinha uma imagem repleta de erotismo, estilo, graça e latinidade. Mas Rudolf Valentino não criou do nada a tradição do amante latino. No início de sua carreira, Rudy interpretou vários vilões e sedutores cujos sorrisos e cabelos com brilhantina eram a marca registrada da maldade. Seu feito foi tornar a vilania romântica atraente para as mulheres. Ele era um sedutor que podia ser tratado como um cavalheiro. Em O Sheik, a ideia do estupro fica no ar quando Valentino carrega Agnes Ayres para seu acampamento no deserto. Mas o Sheik revela ser um membro da aristocracia inglesa, abandonado no deserto ainda criança. E o clímax é o casamento, não a violação, apesar do texto insinuante. Rudolf Valentino nasceu Rodolfo Guglielmi, em Castellaneta, Itália, no dia 6 de maio de 1895. Chegou aos Estados Unidos de terceira classe em dezembro de 1913. Era mais um imigrante em busca de uma nova vida no Novo Mundo. Em Nova York, vivia de pequenos trabalhos, como jardineiro a princípio e depois como gigolô e dançarino de tango, concedendo favores sexuais de ambos os lados. Rudy praticou delitos e fez chantagens, até que o envolvimento no homicídio de um membro da sociedade forçou-o a deixar Nova York. Foi para São Francisco com um grupo de teatro e depois foi para Los Angeles, cidade que construíra sua riqueza com base nas plantações de laranja. Agora, uma nova atividade transformava a comunidade: o cinema. Sob o sol da Califórnia, estúdios de cinema prosperavam, oferecendo uma nova mercadoria: sonhos à venda. Muitos dos maiores nomes do ramo, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin e o diretor D.W. Griffith, tinham poder suficiente para montar seu estúdio. Mae Murray conseguiu trabalho para Rudy no cinema e rapidamente ele conseguiu papéis importantes. Em A Society Sensation, Rudy salvou Carmel Myers de um destino pior que a morte. Embora no momento da briga, a moça de 15 anos tenha mostrado que batia mais que seu companheiro de cena. Rudy também ficou confuso quando seu casamento com a atriz Jean Acker ruiu na noite de núpcias, no dia 5 de novembro de 1919. Acker era gay e membro do harém mantido pela atriz Alla Nazimova. Com o romance, Rudy ganhou apenas um novo nome. Agora ele era Rudolf Valentino. Mas Rudy perdeu o status de ator principal e passou a fazer apenas gangsters e vilões. Foi salvo por June Metro, a pouco atraente, mas poderosa diretora de elenco do estúdio Metro, antecessor da MGM. Foi ideia de Mathis fazer de Valentino o rapaz que se torna herói de guerra em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. No final das filmagens, seu papel havia se tornado o principal. Com um incrível sucesso de bilheteria, os pôsteres foram recolhidos e Valentino apareceu como o primeiro nome dos créditos. Aclamado como um novo fenômeno do cinema, Valentino foi escalado para atuar com Alla Nazimova em Camille.
O harém de Nazimova, que ficava no chamado Jardim de Alá, ao sul de Sunset Boulevard, incluía a ex-mulher de Charlie Chaplin, Mildred Harris. A nova protegida de Nazimova era a designer Natasha Rambova, que conheceu Valentino no Jardim de Alá. Rambova foi responsável pelos figurinos da produção de Nazimova para Salomé, de Oscar Wilde, um clássico da afetação, mas um desastre de bilheteria. O papel de João Batista foi oferecido a Valentino, que teve o bom senso de recusá-lo. Nazimova perdeu uma fortuna. Mesmo assim, o encontro com Rambova deu início a um dos mais aflitivos romances da história de Hollywood. Rambova exerceria uma influência negativa sobre a carreira de Valentino. A primeira de suas intervenções seria convencer Valentino a recusar o papel principal em O Sheik, da Paramount. Felizmente, Valentino, Agnes Eyre e vários cavaleiros tocaram o projeto. Mas Natasha Rambova, que na verdade era Winifred Shaughnessy, de Salt Lake City, tinha seus planos para Valentino. Organizou uma sessão de fotos em que Valentino posou como o dançarino Nijinsky em L'Après-midi d'un Fond. A vida particular de Valentino chamou a atenção de Will Hayes, que exercia o papel de guardião da moral em Hollywood. Mas os bisbilhoteiros de Hayes evitavam falar da homossexualidade de Valentino. Boatos sobre a preferência sexual de seu próprio chefe atavam-lhes as mãos. Após se divorciar de Jean Nacker, Valentino casou com Rambova na primavera de 1923. Foi um escândalo. Segundo as leis da Califórnia, não havia passado tempo suficiente desde o divórcio de Acker. Rudy foi preso por bigamia e precisou pagar fiança. O mais importante, no entanto, é saber por que Valentino casou com Rambova. Casamentos por conveniência são comuns em Hollywood. E é óbvio que a fria e calculista Rambova aprovava a união em termos profissionais e também como camuflagem para a sua opção sexual. Ela sabia que fora do estúdio, Valentino não era exatamente o machão que aparecia nas telas. Ele estava em suas mãos. Mas o ambivalente Valentino estava emocionalmente ligado à segunda esposa, embora ela não aceitasse um relacionamento físico. Valentino contracenou com Gloria Swanson em Behind the Rocks. A produção não deu certo. Rambova chegou a cuspir em Gloria por errar uma fala e toda a equipe se retirou do set. Rudy ignorava o diretor Sam Wood e ouvia as instruções da esposa. Mas os muitos fãs de Valentino, homens e mulheres, não sabiam dos desentendimentos no set. Valentino alimentava suas fantasias, um homem com roupas de banho para a era do jazz. E um juiz que desperta paixão entre as participantes de um concurso de beleza. Rudy anuncia a vencedora. Senhorita Norma Niblock, de Toronto. Uma coroa, uma taça e o grande amante. Em Sangue e Areia, Valentino interpretou o toureiro Juan Galardo. Nita Naldi era a mulher sedutora que o desejava. Naldi se entendia com Valentino e a esposa, mas Rambova esgotou a paciência do diretor Fred Niblo, que exigiu que ela saísse do set ou ele não se responsabilizaria por sua segurança. Os sorrisos eram apenas para as câmeras e para o público. Valentino podia dar-se ao luxo de realizar seus sonhos de machismo num retrato seu, vestido de gaúcho, feito pelo artista espanhol Federico Beltranaces, que mais tarde seria um amante improvável. Enquanto isso, Rambova, como designer,
criava para Rudy uma roupa para incorporar um rajá branco. Uma sunga toda trabalhada e cordões de pérolas imensas completavam o efeito desconcertante. Além disso, Rambova forçava Valentino a exigir o controle artístico de seus filmes. Quando a Paramount não aceitou, o casal partiu em uma turnê nacional de tango. O estúdio se rendeu. Rudy voltou para Paramount por $7.500 semanais e fez uma viagem à Europa com sua esposa. Em Paris, ele era a grande sensação, seduzindo Jean Cocteau e o costureiro Paul Poiret, que o recebeu vestido de pachá otomano. Mas quando reencontrou a família na Itália, Rudy ficou decepcionado por saber que seus filmes não eram distribuídos lá e que ele era um desconhecido. De volta a Hollywood, Rambova forçou o marido a viver as improdutivas aventuras de Monsieur Bouquet. Rudy fazia o personagem principal em roupas típicas da corte. As brigas sérias entre Rambova e o diretor Sidney Olcott deixavam a estrela aos prantos. E Rambova tinha Rudy em suas mãos. Se ele a desagradasse, ela ameaçava revelar sua opção sexual. Em retrospecto, essa opção parece óbvia nos filmes de Valentino. Mas, por enquanto, os boatos não haviam se espalhado em Hollywood. Querendo atacar, mas sem ferir, a imprensa chamava Valentino de pó de arroz. Em 1925, veio uma nova viagem à Europa para escolher locações para um novo filme, The Hooded Falcon, do qual resta apenas esta roupa. The Hooded Falcon, ambientado na Espanha do século XV, nunca foi feito. Mas na viagem, Rudy e Rambova empreenderam uma jornada abusiva de aquisição de figurinos. A produtora independente chamada Ritz-Carlton nunca mais se recuperou. O presidente descreveu o comportamento dos valentinos como a pilhagem da Espanha. Na França, o casal encontrou o ator André Davon, que mais tarde descreveu Valentino como o amor de sua vida. Rudy voltou para a Califórnia de barba e com uma nuvem pairando sobre seu futuro. O filme seguinte foi o primeiro e último que fez na Ritz-Carlton. Cobra, o único filme em que ele interpretava um italiano. Cobra era sobre boxe e o treino de Valentino para as sequências de luta foi supervisionado pelo campeão Jack Dempsey. Imagens dos treinos revelam o incrível físico de Valentino, mas a habilidade para lutar é rudimentar. Um golpe certeiro no abdômen anunciava o que estava à espera do grande amante. As finanças de Rudy não estavam em tão boa forma quanto seus músculos. Ele faria 2 filmes pela United Artists, ao lado de Vilma Bank. O acordo incluía também uma nova casa, Falcon Lab. O primeiro filme com Bank foi A Águia, em que Valentino tentava desmentir os boatos do pó de arroz, na pele do soldado russo Vladimir Dubrovsky, que incorpora Robin Hood como a Águia e parte para o resgate de Vilma Bank. Como em O Sheik, há muitas insinuações antes que a Águia declare suas nobres intenções.
águia salva Vilma, que parte sã e salva, prestes a se apaixonar pelo herói. Rudy e Vilma contracenaram em The Son of the Sheikh, talvez o mais afetado de seus filmes, no qual, num certo momento, Rudy diz a Ben: olho por olho, ódio por ódio. É essa a lei do meu pai. O casamento de Rudy e Rambova havia chegado ao limite. Ela perdera o controle artístico dos filmes e decidira iniciar sua própria carreira artística. Mas quando Rambova estrelou o filme When Love Grows Cold, apareceu como Sra. Rudolph Valentino, status que não manteria por muito tempo. O casal se divorciou em janeiro de 1926. Valentino estava atormentado. Recusou-se a controlar a ingestão de alimentos e bebidas que agravavam uma úlcera que ele tinha. Houve ainda um romance arquitetado pelo estúdio com a vamp europeia Pola Negri. Mas as nuvens ficavam espessas sobre Falcon Lair. Em Sangue e Areia, o toureiro Juan Gallardo é ferido no ringue. É o prelúdio de uma longa cena de morte, na qual Valentino sucumbe nos braços da esposa, interpretada por Laila Lee. Quatro anos depois, a morte se aproximava de Rudolph Valentino. Seria traído pelo corpo escultural que povoava o sonho de muitos. No verão de 1926, Valentino teve uma crise em Nova York. Os médicos diagnosticaram peritonite. Os jornais expressavam esperança, mas seu estado era irreversível. Antes de falecer, Valentino perguntou aos médicos: eu me comportei como pó de arroz? Rudy morreu no dia 23 de agosto de 1926. Tragédia. A farsa continuou no enterro. Gloria Swanson declarou que Valentino era um verdadeiro artista e um grande amigo. Pola Negri cobriu o caixão com rosas vermelhas. Chaplin ajudou a carregar o caixão. Quando o féretro seguiu para o cemitério, milhares de fãs acompanharam. Negri desmaiou e foi levada para sua limusine. O que houve com as pessoas que tiveram contato com Valentino? June Mathis morreu de infarte em 1927. O caixão de Valentino ainda estava na cripta, reservada ao marido de Mathis. Rambova tornou-se egiptóloga e morreu em 1966. Pola Negri, o último amor de Valentino, morreu em 1987, aos 93 anos. Um monumento imponente e fálico foi erguido em homenagem a Valentino e brilha sob o sol da Califórnia. Mas o homem verdadeiro, sempre rodeado de pessoas tão marcantes, ainda nos escapa. Uma folha em branco, na qual Mathis e Rambova realizavam seus sonhos de poder, e as invisíveis massas, no escuro, alimentavam fantasias de realização sexual. Em vida, a fama e a fortuna atordoaram Valentino. Com a morte, ele escapou do escândalo que ameaçava destruí-lo.
Ele continua sendo o estandarte de sua fama e de uma época marcada. A síntese do estrelato de antigamente, tão próximo e ainda assim tão distante.